E nós precisamos estar unidos em tudo que fazemos. Este salmo, ele exorta os redimidos ou os remidos a louvarem a Deus, a louvarem o Senhor, pelo livramento, pelas situações desesperadoras e perigosas. O salmista emprega 4 exemplos para ilustrar que Deus socorre seus filhos em situações críticas quando eles oram. As provações, irmãos, muitas das vezes provações e lutas, a gente pensa, pastor Renato, que é porque pecamos. Às vezes sim, mas nem todas as vezes. Por exemplo, as provações vêm às vezes para uma correção. Nós precisamos ser consertados, temos que ir na oficina de Deus para ser consertados. Lembra do olheiro? Lembra do barro? É preciso consertar algumas coisas, colocar em ordem algumas coisas. E nós vamos lembrar de Jonas. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus. Jonas vai para Nínive e clama por aquele povo, pelaquela terra. Ele pensou com ele, Nínive. Ele viveu situações muito complicadas na época, porque Nínive era um povo ruim, pastor Renato, pastor Alessandro. Ele era um povo difícil. Vocês imaginam que Israel sofreu muito com Nínive? Os assírios, eles tinham mania de matarem as pessoas com crueldade, com requinte de crueldade. E quando eles levavam um prisioneiro, imagine vazar os olhos. Está preso, agora vou vazar os olhos deles. Eles tinham também, muitas das vezes, botavam as pessoas amarradas e com duas lâminas eles cortavam o corpo da pessoa no limite da sua pele. Depois pegavam e arrancavam o couro. Imagine, arrancar um dente de uma pessoa sem nenhuma anestesia. Esse era o povo que Deus mandou que Jonas fosse ter com eles. E Jonas falou, não, eu não vou clamar por este povo. E tentou fugir. Foi para Jope. E o destino dele, era ir para outra cidade, para outros lugares. E ali entrou para um navio que ia para Tarsis. E agora, dentro do navio, ele desce para o porão do navio e lá ele dorme. E Deus manda um vento muito forte, uma tempestade terrível. Vocês imaginam um marinheiro experiente com o mar, experiente com o navio, sendo jogado de um lugar para o outro, e a onda subia a 10, 20, 30 metros, e quando descia, parecia que ia no fundo do mar. Os marinheiros, como bêbados, para um lado e para o outro, começaram a jogar as cargas do navio em alto mar. E alguém pensou, o que está acontecendo? Nós saímos, estava sol, nós saímos, o tempo estava bom, a previsão do tempo não falava que ia ter chuva, não falava que ia ter tempestade. Mas de repente, alguém lembrou e falou assim, isso é coisa de um Deus. Algum Deus, alguém fez alguma coisa errada, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas dormia no porão. E alguém foi lá, acorda, dormente, clama ao teu Deus, porque nós estamos perecendo. Será que você não vê isso? Ele falou assim, o que está acontecendo? Clama ao seu Deus, porque nós estamos em grande perigo. Quem é você? De onde você vem? Meu nome é Jonas, eu sou hebreu.
quando falou que era hebreu, o povo logo pensou: ele fez alguma coisa que entristeceu o Deus de Israel. E agora, o que nós vamos fazer? Me joga no mar, que essa tempestade acaba. E jogaram Jonas no mar, e a tempestade cessou. Tinha uma ordem: vá até Nínive e clama contra aquele povo. Aleluia. E Deus providenciou a baleia engoliu Jonas, e Jonas ficou no ventre da baleia, naquele estômago, com aqueles ácidos, com aquelas, né? E ali ele se lembrou de Deus. Aí eu quero agora que vocês abram naquele versículo que eu falei, deixa aberto, 13 e 14. Então, eu vou falar assim, ó. Então Jonas clamou, continua. Clamou ao Senhor na sua angústia, e o livrou das suas dificuldades, tirou das trevas, da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Essa foi a primeira. Então, uma correção. As lutas, primeiro, vem para uma correção, para um conserto. E isso aconteceu com Jonas. A segunda, que a gente pode citar, para acrescentar a nossa fé. Lembra de Jairo? Jairo era um príncipe dentro da sinagoga. Ele era uma pessoa honrada, uma pessoa que era muito quista naquela sociedade. E Jairo não queria saber de Jesus. Jesus era mais um que se dizia ser Cristo, apesar que Jesus nunca disse. Mas ele pensava com ele mesmo: não, eu não quero saber desse Jesus. Não quero, porque já teve outros Jesuses aqui, outros Cristos aqui, e que acabaram sendo mortos. Eu não quero saber. Mas, irmãos, quando o perigo, quando a angústia, quando as dificuldades batem à sua porta, e você procura, como Jairo procurou talvez em médicos, a sua filha estava moribunda, perto de morrer, e ele correu para médico, não resolveu. Correu para o sumo sacerdote, também não. Os irmãos que estavam na sinagoga, ninguém podia ajudá-lo. Ele não tinha como fazer, porque a menina estava morrendo. Ele lembrou: Jesus está em Jerusalém. E foi até Jesus. Pastor Renato, ele chega para Jesus e fala: olha, minha filha está morrendo. Você pode ir na minha casa? E Jesus rapidamente se prontificou. E foi. Quando está chegando na casa, alguém fala para Jairo: Jairo, não incomode mais os mestres, sua filha já faleceu, já morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Jesus vira para Jairo e fala assim: não temos, ela dorme. E ele creu, ele confiou. E quando ele chega na casa de Jairo, estavam as cambistas, né? Estava lá aquele chororô, aquela lamentação toda. E quando viu Jesus caçoado, ela já morreu. Mas Jesus só chamou o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. E foram até o quarto da menina. Talita cumi. Aleluia! Menina, levanta! Aleluia! Pegando ela pela mão. Quando saiu, ele falou assim: dá de comer. E saiu, aquele chororô acabou. Aleluia! Então, a fé de Jairo aumentou. Glória a Deus! E a fé de muita gente foi aumentada nesse episódio. Mas tem uma terceira situação. Que a luta vem, que as coisas acontecem e a gente não sabe por quê. Mas também é para cumprir o propósito de Deus. Quando Deus tem um propósito, não adianta, Ele tem um propósito, Ele vai cumprir esse propósito. É uma
sonho. Eu sonhei que nós estávamos colhendo trigo e a gente juntava moles de trigo. E quando o meu trigo se levanta, o trigo de vocês, eles se curvaram diante do meu trigo. Você está ficando louco? Você que é o mais novo, nós vamos nos curvar a ti? Pai, mãe, eu tive um sonho. O que você sonhou, meu filho? Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para mim. O pai Jacó vira para ele e fala assim: José, o que está na tua cabeça, José? Você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar a ti, que você vai ser sobre nós? Mas diz a palavra que Jacó guardou aquilo no seu coração. Então, por causa desse sonho, todo mundo conhece a história, Deus tinha um propósito, pastor Renato, de salvar um povo que ele tirou lá de Ur dos Caldeus e prometeu dar uma terra prometida. Meu Deus, aleluia! Deus tem um propósito, muitas das vezes ele vai fazer o propósito se cumprir. Mas é preciso José passar por uma túnica rasgada, jogado num poço e preso do Egito, ser vendido para Potifar, lançado num calabouço, porque Deus tem um propósito. Aí eu decifro os sonhos daquele copeiro mó e de outro, que era o mordomo, e se cumpriu tudo. E 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho, aquele copeiro lembrou de José. E ninguém decifrava o sonho de faraó, irmão. Ninguém. Mas aí ele lembrou e falou assim: olha, quando nós estávamos na prisão, tinha um jovem lá que nós contamos um sonho, tanto eu quanto o padeiro, e aconteceu tudo o que ele falou. Chama ele aqui. Barbearam José, deram um banho no José, cortaram o cabelo do José, colocaram uma roupa nova em José. E agora ele chega diante do rei. O rei fala para ele: eu tive um sonho. Aleluia, Jesus. Saíram 7 vacas gordas, vistosas, bonitas. E logo em seguida saíram 7 vacas magras, raquíticas, de tão magra que parecia que era osso puro. E as vacas magras comiam as vacas gordas e continuavam magras. E depois eu tive um sonho. Eram 7 espigas de milho cheios, bonitos, brilhantes, que saía do milho. E de repente vinha também 7 espigas raquíticas, queimadas pelo sol. E quando elas viam as espigas bonitas, elas comiam, mas continuavam feias. E José disse para o faraó: esses 2 sonhos é um só. São 7 anos de fartura e 7 anos de seca, de sequidão, de muita tristeza. E vocês sabem da história. Quando o faraó disse: quem nós colocaríamos para administrar esses 7 anos ou esses 14 anos? A não ser você que tem o Espírito do Deus vivo. Maravilhoso Deus. Então, existem 3 situações. Uma para correção. As provas vêm, as lutas vêm para a correção. Depois, a luta vem por outro motivo, para aumentar a nossa fé. E por fim, quando Deus tem propósito, não tem que tirar o propósito de Deus. Aleluia! Aí, no
no nosso tema, ele diz que o salmista expõe, né? Ele expõe 4 situações: fome e sede, que está lá nos versículos de 4 a 9, que fala dos errantes; servidão e tirania, que está do 10 ao 16, que fala dos rebeldes. Depois fala das enfermidades quase mortal, que está em 17 ao 22, que fala dos touros ou dos estultos. E depois fala da tempestade, que nós já comentamos alguma coisa dessa tempestade. Este salmo é válido hoje, nos dias atuais, para nós crentes remidos pelo sangue do Cordeiro. Esse salmo fala diretamente a nós. Isto edifica a nossa fé, nos anima nos momentos em que precisamos que Deus intervenha diretamente na nossa vida. A eterna misericórdia de Deus se revela em cada momento aflitivo. A misericórdia de Deus se revela em cada momento aflitivo, nas ocasiões perigosas e nas crises angustiosas, quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem solução. Nós vamos encontrar o refúgio, porque repitam o versículo 13 e 14. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Os remidos são aqueles que são resgatados, né? São aqueles que são, vamos dizer assim, eu fui sequestrado e alguém pagou um resgate pela minha libertação. Então, esse resgate nós chamamos que nós fomos resgatados. Hoje nós fomos resgatados do pecado, da justiça e do juízo. Mas antes o povo ficou 430 anos no Egito, escravizados. E Deus os libertou. Deus lembrou daquele povo e os livrou. Mas depois o povo ficou mais 70 anos em Babilônia, porque pecaram contra o Senhor. E o Senhor corrigiu, né? Até que eles se arrependeram e eles foram ajudados pelo Senhor. Mas hoje existem os resgatados que estão aqui nesta casa. Os resgatados do pecado, do juízo. Os resgatados que foram um dia chamados por Deus. Alguém chegou para nós e falou de um Jesus todo-poderoso e nós cremos. E quando nós cremos, nós fomos resgatados. Pastor Renato, eu estava condenado. Estava sentenciado à morte eterna. Estava sentenciado ao inferno. E quando nós estávamos caminhando em direção ao inferno, Jesus entrou na frente. Ele abriu os seus braços. E ele ficou entre nós e o inferno, entre nós e o diabo. E ele pergunta a cada um de nós: o que você quer? Eu tenho o livramento, eu tenho a cura, eu tenho a salvação, mas você está condenado. E se você me aceitar, se você acreditar em mim e na minha palavra, o inferno não terá mais poder sobre você. Glória a Deus. E foi isso que Jesus fez por nós. E a Bíblia vai falar dos errantes. Os errantes, eles andam pelo deserto. Talvez nós podemos, dizer que esses errantes andavam no caminho correto, mas por algum motivo eles desviaram um pouquinho do caminho. Eles perderam a direção em algum momento. E quando eles perderam a direção, eles foram parar no deserto. Vocês imaginam o deserto?
Eu olhar para frente, areia. Eu olhar para trás, areia. Para o lado direito, areia. Para o lado esquerdo, areia. Onde eu estou? Se eu voltar para trás, eu me perco mais ainda. Se eu for para frente, não tenho saída. E o sol está quente, pastor Renato. Pastor Alessandro, o sol está quente. Eu tenho fome. Eu tenho sede, o sol está quente, eu tenho sede, eu tenho fome, e eu estou cansado a ponto de desfalecer. Eu não posso fazer mais nada, não tenho. Aqui não passa ninguém. Eu estou no meio do deserto. Quem é que pode me indicar a direção? Aí vem o versículo 13 e 14 que ele diz. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e o livrou das suas dificuldades, tirou da terra, da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. O errante, o perdido no deserto, ele vai entender que precisa clamar ao Senhor. Por mais que eu me desvie, por mais que eu entre no caminho da perdição, tem um Deus que está atento. Tem um Deus que está te vendo. Tem um Deus que está te acompanhando. Esse Deus espera só o momento de você falar assim: Senhor, como Jonas estava naquela baleia, dentro do estômago dela, naqueles sucos gástricos, todo sujo, todo arrebentado. Os marinheiros, quando o balanço do barco, do navio, jogava para um lado e para o outro, subia, descia, eles eram jogados nas paredes de madeira do navio, com medo de ser jogado no mar e morrer. É assim que nós nos encontramos sem Deus ou afastados do Evangelho. Mas aí nós clamamos ao Senhor. E Ele tem misericórdia. Quantas vezes o povo de Israel pecou e foi resgatado? Os errantes, eles estão com fome, com sede, com isolação, tendo quase morrido. Engraçado que no versículo 13, a única coisa que separa o clamor da salvação é uma vírgula. Já prestaram atenção nesse versículo? A única coisa que eles clamaram, vírgula, o Senhor respondeu. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Ele nos livra dessa prisão. Agora, depois, a Bíblia, vai falar dos rebeldes. São os condenados, os que aguardam punição por ser malfeitores. Esses malfeitores não é só aqueles que agridem a lei que está imposta no país, mas aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Esse é o pior malfeitor. Não obedecer a Deus, estar distante da vontade de Deus. Quando nós ofendemos a lei civil, nós estamos, passivo à prisão, ao julgamento, à condenação e uma sentença. Isso aí é a coisa que acontece. Mas então os rebeldes, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor na sua angústia, e o livrou das suas dificuldades, tirou das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Aqui os rebeldes foram resgatados. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Até os rebeldes do Senhor toma conta. Glória a Deus. Agora a Bíblia também vai falar dos estultos ou os doentes. A descrição da doença é precedida por um diagnóstico. Esse diagnóstico pode vir de um exame que comprova o problema ou da experiência do médico. Depois que ele tem esse diagnóstico, ele vai tentar a restauração da sua saúde. A palavra de Deus traz perdão, consolo e restauração. O mesmo tempo
ao mesmo tempo que Deus, quando nós clamamos, nós estávamos condenados, nós estávamos sentenciados à morte, à perdição, ao inferno, e isso para todo o tempo, eternamente. Mas quando nós clamamos, Deus abroga, Deus anula a nossa sentença, e agora Ele te dá, como fez o pai do filho pródigo. Ele errou, ele foi para longe, ele fez o que fez, e quando voltou, o pai estava esperando. Oh, maravilhoso Deus. O pai estava esperando no portão, pastor Renato. E quando ele chega, aquele filho pródigo chega, o pai corre ao seu encontro. Abraça gostoso. Esse é o nosso pai. E chama seus empregados, dá um banho nele, faz a barba dele, faz o cabelo dele, bota uma roupa nele, calça os seus pés. Põe manel no dedo dele, autoridade. É isso que Deus faz quando nós nos arrependemos e chegamos a Ele, clamamos a Ele, Ele vai nos responder. Gente, não vai dar tempo da gente falar tudo, porque o tempo está correndo. Mas nós vamos tentar reduzir o máximo possível. A Bíblia vai falar de um paralítico. A Bíblia não fala quanto tempo ele estava nessa prisão da paralisia. Não vai dizer quanto tempo ele tinha, não vai dizer o nome dele, nem de onde ele vinha. Mas a Bíblia vai falar que Jesus estava em Cafarnaum. E estava na sua casa. Jesus está nessa casa? Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que quando Jesus estava na casa, ele tinha virtude para curar. Ele estava com poder para curar. E Jesus estava ali, todo mundo ficou sabendo, todo mundo foi para a casa dele, era doutores da lei, saduceus, e fariseus e tudo quanto é aquela raça de religiosos foram para a casa dele, mas com intuito, se a virtude, pastor Renato, estava com Jesus para curar, por que não curou ninguém? Porque até naquele momento ninguém foi curado, porque ninguém estava ali para ser curado. Quem estava ali era só para pegar alguma falha de Jesus, pegar algum erro para poder condenar Jesus. Mas aí, 4 homens souberam também que Jesus estava na casa. E eles tinham um amigo paralítico, pastor Renato. Eles tinham um amigo paralítico. Quem é que liga com o paralítico? Olha só, se não for a família, ele não joga futebol, então deixa ele de lado. Ele não vai para festinhas, deixa ele de lado. O paralítico não faz nada, então o que eu vou ter amizade com o paralítico? Mas aqueles 4 eram verdadeiros amigos. E o verdadeiro amigo, igreja, ele leva você para coisas boas. O verdadeiro amigo leva você para Jesus. E aqueles homens pegaram uma maca e botaram aquele aleijado, aquele paralítico nessa maca, e os 4, cada um pegando uma ponta, levaram até Jesus. A Bíblia não diz a distância, dizem que eles pegaram e levaram o paralítico para Jesus. Jesus está na casa. Jesus estava na casa. E está nessa casa. E agora, eles chegam na casa, os 4 carregando o paralítico. E quando chega, querem entrar, pedem licença. Deixa eu passar aqui, não. Ninguém deixa passar. Ó. Ninguém deixa passar aqui. Está fechado, não dá para passar. E eles vão para a janela, vão para a porta, vão para todo lugar e só cheio de gente. Só querendo pegar alguma coisa de Jesus. Mas aí, alguém teve uma ideia. Vamos para o telhado. E eles chegam no telhado, destelham o telhado, e cada um, os 4, vão descendo a corda com a maca
diante do Mestre. Agora, que coisa intrigante. Jesus, vendo a fé deles, dos 5, Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Oh, meu Deus do céu, como é que pode? Os 4 que estão lá em cima no telhado podiam dizer assim: poxa, nós andamos pra caramba com o aleijado, nós trouxemos ele, descemos ele numa corda para ser curado. Era para ser curado, Jesus. Eles podiam pensar assim, mas eles entenderam antes. Os saduceus, os fariseus, os escribas que estavam ali, eles falavam: quem é esse que blasfema dessa forma? Não, que blasfema! Só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas aqueles 4 e aquele que estava embaixo, eles falavam assim: Jesus cura de dentro para fora. Jesus, ele quer fazer uma restauração na nossa vida de dentro para fora. A maior necessidade daquele aleijado, pastor Renato, não era a sua cura da paralisia, era a sua cura interior. Era de dentro para fora. E aqui, no nosso tema, vai falar de prisões, vai falar de doença. E que doença pior? A da cegueira, ou do fluxo de sangue, ou da morte, como foi Jairo. O que é pior? Está dentro de nós. O que é pior está lá dentro. E ele falou: os teus pecados estão perdoados. Aleluia! E Jesus, percebendo ou entendendo que eles, os fariseus, os doutores da lei, estavam ali conjecturando, estavam ali falando ou pensando, Jesus disse para eles: que vocês estão arrazoando entre si? Vocês acham que eu não tenho poder para perdoar? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer para o paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele: levanta e anda e pega a tua cama e vai para a tua casa? O que é mais fácil? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder, que o Filho do Homem tem poder para perdoar. Eu digo a este paralítico: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico imediatamente pegou a sua cama, levantou e foi para a sua casa. E agora que ele levanta, não só ele, mas também os 4 que estão com eles, tem a casa toda aberta. Todo mundo sai da frente, porque o paralítico saiu com a maca embaixo do braço. Ele saiu com a maca embaixo do braço, porque o meu Senhor, o teu Senhor, ele não tem só poder para perdoar pecados, ele tem poder para curar o aleijado, o enfermo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas também, pastor, nós vemos aqui que há dificuldade quando alguém quer ir para Jesus ou chegar a Jesus. Eu passei da hora. Vou terminar. Então, para que a gente chega a Jesus, a gente tem obstáculos. É difícil chegar para Jesus, é difícil se manter com Jesus, né? Mas aí, o cego Bartimeu, ele teve uma ideia, porque a multidão não dava espaço para ele. Quando ele começou, quem está aí? É Jesus de Nazaré. Jesus? É Jesus que está aí? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Cala a boca, cego. Jesus, e ele clamava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha esposa já está cobrando o horário. Já estou terminando. Então a multidão não deixava, mas ele clamava mais alto. O clamor que a gente está lendo nesse tema, o clamor faz Jesus parar.
Não importa o que o Senhor está fazendo, e quando você clama, Jesus para e te dá atenção. Já estou terminando, me dá só um minuto. A mulher com fluxo de sangue, qual era o que impedia ela de chegar em Jesus? A multidão. A multidão. Mas ela colocou no seu coração: se eu pelo menos tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. E ela vai por baixo, porque por cima não adiantava pedir passagem. Passar aqui, não deixava. Todo mundo queria ver Jesus, estar com Jesus, ouvir Jesus. E ali, ninguém deixava ela passar, e ela foi por baixo. E tocou na orla dele. E imediatamente ela foi curada. Agora nós vamos falar de Zaqueu. Zaqueu era de pequena estatura. Ele queria só ver Jesus. Só ver Jesus. E ele pulava, querendo ver Jesus, e não adiantava. A multidão toda na frente dele, ele pequeno. Aí o que ele fez? Subiu numa árvore. Alguém fala que era uma árvore de espinho, de figueira brava? A gente não sabe. Eu só sei que ele queria ver Jesus e ele viu Jesus. E o Senhor olhou para cima e falou: o nome dele, Zaqueu, desce depressa, hoje convém eu pousar em tua casa. Era a multidão, mas também não é só multidão. Existe o gigante, Golias. Existe o povo, quando Josué e Caleb combateu 10, falando: olha, tem gigante lá, tem sim, mas a terra é boa, emana leite e mel. E ele comprou a ideia, e todo mundo comprou aquela ideia. Vamos falar dos muros de Jericó? Vamos falar do exército, quando Eliseu, Samaria cercada pelo exército assírio, e não tinha como alguém ver uma saída. Geazi, quando acorda e olhou aquele exército enorme, Geazi disse para ele: Eliseu, Senhor, o que nós vamos fazer? O exército cercou Samaria. Maior, Geazi, é o que está conosco. Maior é o que está conosco do que está com eles. Glória a Deus. Abre os olhos dele, Senhor. Ele viu um grande exército de anjos, um grande exército angelical. Eu vou terminar. Soberano e amado, eterno e bondoso, maravilhoso e poderoso Deus, Senhor, toma o nosso povo nas tuas mãos.